Você provavelmente já ouviu ou já leu a seguinte frase: choveu tantos milímetros de chuva numa cidade num determinado dia. Mas o que isso realmente significa? Fique nesse vídeo que eu vou explicar para você exatamente a matemática que está por trás disso e como a matemática se conecta com todas as ciências no mundo real. Eu sou o professor Cassius Almada, do Matemática Reflexiva. Primeiramente, para entendermos o fenômeno da chuva, da quantidade de água, vamos imaginar o que seria uma superfície, uma área de 1 metro quadrado. Então, antes de falar de volume, vou falar de área e também vou falar um pouquinho de comprimento. Tente imaginar que você tem uma régua, tá? Eu trouxe para vocês aqui uma régua de 30 centímetros de comprimento. 3 vezes o comprimento dessa régua aqui dá 90 centímetros, o que para a gente, nós vamos aproximar isso para 100 centímetros, tá? Por questões de aproximações mesmo, de entendimento. Então, 3 réguas dessas aqui, o que dá 90 centímetros, para a gente aqui vai ser mais ou menos 1 metro, 100 centímetros. Tente imaginar isso aqui no comprimento e na largura no chão de sua casa. Se você fechar um quadrado com essas 3 réguas, e mais um pouquinho, né? Você vai ter naquele terreno ali uma área equivalente a 1 metro quadrado. Bem, mas o que isso tem a ver com volume? Agora vamos imaginar uma coluna líquida, uma altura de 10 centímetros de comprimento. 10 centímetros são 100 milímetros. Se você agora imaginar aquela área que a gente viu no começo do vídeo e imaginar que você tem água despejada naquela área, se a coluna de água subir, a coluna de água acumulada para aquele metro quadrado subir 100 milímetros, o equivalente a 10 centímetros, ali você tem exatamente 100 litros de água acumulado. Bom, vamos ver se eu entendi então, professor. Se eu vejo uma notícia no jornal que choveu 40 milímetros de chuva, então significa o quê? Bom, significa que para cada metro quadrado choveu o equivalente a 40 litros de água naquele terreno. Para saber a quantidade de água total que caiu sobre aquele local, você multiplica, né, esses 40 litros pela área do terreno todo. Ok? Bem, no dia 23 de fevereiro de 2026, na cidade de Juiz de Fora, foi registrado uma chuva de 150 milímetros. O que já sabemos que essa chuva foi equivalente, a quantidade de água foi equivalente a 150 litros de água para cada metro quadrado do território de Juiz de Fora. Bem, mas ainda temos que levar em consideração uma outra variável muito importante, que é o tempo. E aqui eu gostaria de explicar o conceito de vazão, tá? A vazão de um líquido, ela é a quantidade de água que escoa durante um determinado período de tempo. Então, quando nós falamos que choveu 150 milímetros, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é: em quanto tempo choveu isso? Porque se choveu no prazo de 6 meses, 3 meses, a gente tem uma vazão pequena, ou seja, a quantidade de líquido que caiu sobre a cidade foi durante muito tempo. Então, o local onde caiu a chuva conseguiu, não sofreu danos severos, porque a água acabou evaporando, boa parte dessa água que cai em solo ela é drenada pelo terreno, enfim, é tempo suficiente para você não considerar uma catástrofe climática. Mas, infelizmente, no dia 23 de fevereiro, choveu 150 milímetros em Juiz de Fora, num prazo de 6 horas. Isso, para vocês terem uma ideia, é o equivalente a 210 bilhões de litros de água que assolou a cidade de Juiz de Fora. Como eu cheguei a esse número? Multipliquei os 150 litros pela área de Juiz de Fora, né? Se para cada metro quadrado a gente tem um acúmulo de 150 litros, Juiz de Fora tem aproximadamente 1.400 quilômetros quadrados. Então, fazendo as contas adequadas, nós chegamos a esse valor, né, inimaginável. 210 bilhões de litros de água durante 6 horas são 35 bilhões de litros de água por hora.
é uma vazão muito grande. Para vocês terem uma ideia, isso é equivalente a 14 mil, isso mesmo, 14 mil piscinas olímpicas caindo sobre a cidade de Juiz de Fora por hora. Isso dá mais ou menos uma média de 4 piscinas olímpicas caindo por segundo sobre a cidade de Juiz de Fora, é o que dá mais ou menos 10 milhões de litros de água. Então, durante 6 horas, no dia 23 de 2 de 2026, na cidade de Juiz de Fora, caiu o equivalente a 4 piscinas olímpicas, volume de água equivalente a 4 piscinas olímpicas na cidade de Juiz de Fora por segundo, durante 6 horas. Agora dá para entender quais são realmente as dimensões da catástrofe, né? É importante também aqui a gente falar um pouquinho sobre o que eu já falei um pouquinho no vídeo antes. A gente tem quando a gente fala sobre uma coluna líquida de 15 centímetros, a gente sabe que não é toda a cidade que fica igualada a 15 centímetros de altura, 150 milímetros, né? Para cada metro quadrado, porque boa parte dessa água ela é drenada pelo terreno, ela evapora, ela principalmente escoa de um local mais alto para um local mais baixo. A cidade de Juiz de Fora é uma cidade que não é plana, está longe disso, ela tem muitas áreas altas e muitas áreas baixas. Então a água, você vai ver nos noticiários, né, que muitas regiões não foram alagadas e algumas regiões foram extremamente alagadas. Então é isso, gente. Obrigado pelo vídeo. Eu espero que vocês tenham obrigado pela oportunidade de assistir o meu vídeo e espero ter esclarecido, tá? Acho que a partir de hoje, quando vocês escutarem essa notícia, né, ou lerem essa notícia, vocês vão conseguir imaginar se aquela chuva ali foi realmente uma chuva branda, uma chuva forte, uma chuva intensa, tá? E para os alunos que vão fazer Enem aí, esse tipo de questão é muito importante porque nesse vídeo eu não priorizei muito a transformação de cálculos, né? A transformação de área, transformações de 1.400 quilômetros quadrados para metro quadrado, e isso é um assunto extremamente importante para o nosso entendimento, e aí passa a entender que a matemática está em tudo, né? Eu espero ter tido nesse encontro com vocês aí uma experiência positiva e para vocês entenderem que a matemática é uma ciência que se conecta com todas as outras. Ok? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, encaminha para aquele amigo. E se não gostou do vídeo, encaminha para o inimigo. Obrigado, um abraço, até a próxima.